Pessoal, um bom dia para vocês. E a gente vai falar sobre a grafologia e o que a sua escrita indica sobre você. O que será que a sua escrita, a forma como você escreve, a forma como você liga as palavras, a pressão que você exerce no papel, o que fala sobre a sua personalidade? Mas primeiro, o que é mais importante é a gente pensar primeiro no autoconhecimento. Por que é importante a gente se conhecer? Quando a gente se conhece, a gente tem condições, a gente tem maior consciência sobre pensamentos, sentimentos, emoções. E tendo mais consciência, a gente tem condições de trabalhar melhor com tudo isso. Trabalhando melhor, a gente vai ter mais respostas positivas do que negativas. Além do mais, a gente pode ter a chance de conhecer as nossas potencialidades, aquilo que a gente tem de qualidade, os nossos pontos fortes e aqueles pontos que a gente considera que não está legal, que são os pontos de melhoria. Se conhecendo, a gente consegue fugir de relações abusivas. E relação abusiva não é somente relação homem e mulher, aquelas coisas que a gente vê de violência psicológica, de homem contra mulher, de mãe contra filho, não. Relação abusiva de todos os tipos, tá? A gente tem condições de prevenir quadros de depressão e até de algumas fobias. Mas a gente sofre pressões. E essas pressões vão alterar, vão influenciar diretamente na forma como a gente se comporta no dia a dia. A gente tem as pressões externas, que são aquelas pressões relacionadas ao que o outro espera de você. A gente tem que ter um comportamento X, a gente tem que se vestir de determinada maneira. Se a gente não tiver uma casa grande, um carro importado na garagem, a gente não é bem sucedido. Então, é aquilo que todo mundo espera que a gente faça. As pressões internas, talvez, sejam as mais cruéis, porque ela é relacionada com aquilo que a gente faz, com o que os outros esperam da gente. E aí está o grande problema, né? Associado a isso, a gente tem as nossas próprias cobranças. Muitas vezes a gente pega uma expectativa do outro e acaba acreditando que essa expectativa é nossa. E aí, olha só a importância do autoconhecimento, né? E associado a tudo isso, a gente tem a pressão financeira, que para o empreendedor isso é um fantasma, né? A gente tem que pagar boleto, pagar imposto no começo do ano, a gente tem que manter a qualidade de vida da nossa família, das pessoas que dependem diretamente e indiretamente da gente. Associado a isso, quadro de pandemia, recessão, é um bololô, né? Então, a importância do autoconhecimento vai te dar condições de você se aceitar da forma como você é, da forma como você funciona e, a partir disso, partir para a ação. O que eu posso fazer com aquilo que eu sou? Com aquilo que eu apresento de comportamento diante de um mundo que exige um monte de coisa de mim. Essa falta de conhecimento e todas as dúvidas que ele acaba gerando vai impactar como se fosse um efeito cascata, né? Vai impactar na sua vida financeira, no andamento do seu negócio, no relacionamento com a família, com os amigos. Então, vai tudo ficar ruim. E aí, você vai ter problemas, por exemplo, com disciplina. Uma hora você vai fazer uma coisa, outra hora você não vai fazer. Uma hora você faz de um jeito, outra hora você faz de outro. Então, aí você não consegue ter uma constância das suas atividades. E quando eu falo atividades, gente, eu não estou falando só de atividades profissionais, tá? Eu estou falando de todas as nossas atividades. Porque quando a gente acorda, a gente levanta da cama, a gente tem imensas, pequenas, simples, complexas atividades, tá? Não é só relacionado ao trabalho.
Estabelecimento de altas metas. Como eu já falei para vocês, muitas vezes a gente pega a expectativa do outro. E aí, quando a gente pega essa expectativa, a gente coloca um objetivo lá em cima. E isso vai impactar diretamente na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não vai ter condições naquele momento de alcançar aquela determinada meta. A gente vai ter dificuldade de gerenciar o próprio tempo. Quantas vezes o empreendedor perde aquele tempo precioso fazendo uma determinada atividade e muitas vezes chega a nem concluir essa atividade. Então, você vê aí um problema com produtividade, a forma como ele está distribuindo o tempo dele está totalmente equivocada e vai impactar diretamente também na produtividade e no resultado dele. Problemas de flexibilidade. A gente vai ter dificuldade em situações, em aceitar diferentes pontos de vista, e isso vai trazer mais sofrimento. Eu sempre falo que quanto menos flexibilidade a gente tem, mais resistência às mudanças, mais sofrimento a gente vai ter, porque é como se a gente estivesse brigando o tempo inteiro contra tudo que acontece com a gente. E aí a gente vai ter uma perda de motivação. Tá tudo muito difícil, a gente não consegue resultado, aí a energia que a gente tinha lá no começo vai embora. E aí a gente pensa, essa falta de resultado para o empreendedor acaba impactando no seguinte sentido: ele não vai conseguir fechar negócio, vai ter aquela sensação de incapacidade, que a pessoa não é competente para desempenhar aquela função, e o agravamento de uma autoestima que já é baixa. Vai gerar nele aquele questionamento: será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu realmente estou na área certa? Será que eu tenho que perder o meu tempo com isso? Será que não é a hora de eu partir para outra coisa? E se eu falar para vocês que existe uma ferramenta muito simples e que provavelmente alguns de vocês estejam segurando nesse momento, que é a caneta, e que vai me ajudar a te ajudar no processo de autodesenvolvimento. É aí que entra a grafologia. Mas o que é exatamente a grafologia? É a ciência que estuda a escrita. Então, quando a gente pega a escrita de uma pessoa, a gente vai ver todos os aspectos conscientes e inconscientes que ela apresenta. Mas como assim? Gente, se vocês pararem para pensar, quem escreve não é a nossa mão. Quem comanda a mão é o cérebro. A grosso modo, bem a grosso modo, tá? A gente não vai entrar aqui em aspectos psicológicos, porque não é nem o foco. Mas a grosso modo, nós temos a parte consciente e a inconsciente do nosso cérebro. Em todas as nossas formas de expressão, a gente vai jogar esse consciente e esse inconsciente, né? Nos nossos relacionamentos, em todas as nossas formas de expressão. E a escrita é uma dessas formas de expressão. Então, nada mais natural que a gente encontre aspectos conscientes e inconscientes também na escrita. E é aí que a gente consegue ver, nós grafólogos, a gente consegue ver temperamento da pessoa, nível de sociabilidade, nível de adaptação à realidade, aos ambientes em que ela transita. Como que é o relacionamento dessa pessoa com as outras pessoas? Como que é o caráter? Se essa pessoa tem um equilíbrio emocional adequado, se está deficitário, se tem alguma coisa para se trabalhar. E um exemplo é essa escrita aqui. Eu escolhi essa escrita para mostrar para vocês que essa pessoa é uma pessoa com proatividade, é uma pessoa comprometida, organizada, tem um bom nível de ética, ela gerencia muito bem o tempo dela. Olha só a definição dos parágrafos aqui, ó. A gente consegue ver pela definição dos parágrafos.
Cada parágrafo que você faz é como se você estivesse realizando as coisas para concluir uma atividade. Então, notem, terminou um parágrafo para começar o outro, é como se ela fizesse uma pausa para pegar um fôlego, para poder assimilar as coisas e aí sim processar todo o que ela tem que processar. Além disso, é uma pessoa que tem dificuldades com flexibilidade. Não é uma pessoa tão maleável assim, justamente porque ela é mais impositiva. E eu coloquei aqui esses quatro exemplos, na verdade, né? São trechos dessa redação, para falar de algumas características. Aqui, a primeira letra, quando a gente começa um texto, a primeira letra é a forma como você entra no ambiente. Vamos dizer assim, é a sua palavra de choque. Ela faz um M minúsculo. Ela começa o texto com um M minúsculo. O que isso significa? Sentimento de inferioridade. Essa pessoa tem baixa autoestima. Esse signo grafológico aqui, que é a letra D, com essa barriguinha aqui, ó, que imediatamente se liga na letra I, ela é um indicativo de imposição. Note que aqui, na letra T, ela faz... Gente, eu acho esse zoom o ó do borogodó para a gente desenhar, porque fica uma coisa totalmente disforme, né? Eu queria fazer um círculo, viu? Na letra T, se vocês perceberem, durante todo o texto, aliás, ela corta a barra do T alto. Nesse caso aqui, ó, a barra do T, ela está no limite da haste. O que isso me fala? Ela estabelece altas metas. E se vocês também perceberem, durante todo o texto em que ela vai executar a letra T, ela faz uma barra do T larga, comprida, né? E forte. Isso me mostra que ela coloca muita energia para atingir aquelas metas. Aqui, a gente tem os dois S's em forma de pirâmide. O que isso vai me falar sobre essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que ela não consegue tomar decisões. Ela não consegue enxergar por diferentes ângulos e aí tomar uma decisão. Ela é uma pessoa assim que ela não consegue fazer nada além do que foi estipulado. Aqui eu coloquei a letra T novamente. Se vocês perceberem, a barra do T não encosta na haste. Quando acontece isso, é que a pessoa ela estabelece altas metas que ela não tem condições de alcançar. Ela não tem condições de alcançar por quê? Ela não é inteligente? Não, muito pelo contrário. Porque essa pessoa, em especial, ela é muito inteligente. Mas a situação atual da pessoa não favorece que ela alcance aquelas metas. O que é o perigoso disso? O perigoso não é o fato de você estabelecer altas metas, mas o perigoso é você se desmotivar, se frustrar, e aí você acaba se questionando sobre a sua capacidade. Olha lá o problema do empreendedor, né? E aí você acaba largando mão. Uma outra característica muito importante para a gente olhar é esse R aqui, ó. Esse R, ele é um R maiúsculo no lugar de outras letras, no meio de outras letras minúsculas. Teoricamente, a gente escreveria com uma letra minúscula, mas ela escreveu com uma letra maiúscula. O que isso representa? Também representa sentimento de inferioridade. Então, veja aí, ela tem muitas potencialidades, mas ela também tem coisas que ela precisa melhorar. Precisa melhorar no sentido que, se ela não melhorar, isso vai acabar impactando no resultado dela em curto
o médio prazo. Se a gente tem condições de trabalhar ao nosso favor, a gente deve fazer isso, porque a gente vai buscar o nosso crescimento, e o crescimento é sempre bem-vindo, né? Se você tiver interesse, me procura, bate um papo comigo, me manda uma mensagem, a gente vai marcar uma sessão para eu tirar um feedback, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso. Agradeço a atenção de vocês e um bom dia a todos. Uhul! Muito bem, Juju! Yes! Massa, hein? Manda uma mensagem por WhatsApp para ela, não manda mensagem por bilhetinho, não. Viu? Não. Se quiser por bilhetinho, a gente já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ai, muito legal. Nossa, deixa eu ver minha letra aqui. Eu estava anotando aqui, comecei a olhar meu S. Estava anotando aqui, ai meu Deus, sabia disso, não sabia. Ô, Gustavo, eu nem vou falar nada para você, viu? Eu tô te devendo uma redação, só isso. Tô te devendo uma redação. Não vou nem falar mais nada. Mas adorei tanto a tua palestra aqui. Ficou muito legal. Ai, que orgulho, cara. Que orgulho. Muito bom. Ó, pessoal, quem quiser fazer, ó, perguntinhas, comentários, levantem a mãozinha ali. Aqui tem a opção do levantar a mãozinha. A gente vai na ordem, né? O que é importante, conversei bastante com a Ju, falei de orgulho, mas eu conversei bastante com a Ju. Sobre esse, né, a palestra, o conteúdo, que a gente está fazendo outro trabalho junto, né, na minha mentoria. A Ju é uma das minhas mentoradas, é muito legal, mas o quanto que é importante para a gente, sabe, quando se a gente vai andar, quem já experimentou o Waze sabe isso, que a gente está falando sobre autoconhecimento, sabe? Quando você vai para um lugar que você ainda não conhece muito bem, mas vai sem uma direção, parece que muitas vezes fica andando até chegar no lugar. Quando você tem uma direção, você é mais até econômico, né? E o autoconhecimento é meio esse GPS na minha cabeça, sabe? O quanto se a gente conhecer, e não tem problema se a gente conhecer as nossas fragilidades, que a gente só quer saber das coisas boas, só do que é bom, né? Mas a gente não quer saber da fragilidade, e é importante saber e trabalhar elas, né? Por isso que o trabalho que a Ju faz é incrível aí, e é super bacana, né? A gente ter essa possibilidade de cada vez mais se conhecer, entender, se aceitar, né, Ju? Se aceitar e trabalhar isso com uma leveza maior, entendendo os pontos fortes, fragilidades, e sem se julgar e se criticar demais, porque a Ju falou que eu achei fantástico, quanto a gente se machuca, né? A gente acha que a pressão externa é a pressão maior, talvez a maior está dentro da gente, a gente se judia demais. Nas empresas, quantas pessoas eu falo assim, você está estressado o quê? Seu chefe está não é meu líder que está me cobrando. Eu falei, não, o que está acontecendo? Então, a pessoa se cobra tanto pela ter aquele alta performance, alto resultado, que gera reflexos muito, né, duros. A palavra a gente é duro, muitas vezes é muito duro com a gente mesmo. Ó, eu na até ordem diria aqui, cruel, essa é a palavra, né, Ju? A gente é muito cruel muitas vezes com a gente mesmo. Na minha tela aqui, ó, tem o Mark, depois a Alê, depois o Erenaldo e a Flávia, tá bom? Mark, vamos lá. Legal. Juliana, primeiro, parabéns pela sua apresentação. Gostei bastante. E o que me chamou a atenção é que é um conhecimento que de verdade, é a primeira vez que eu estou ouvindo, e eu adoro aprender, então eu gostei muito de tudo que você falou. E eu queria saber, assim, quais são os próximos passos com você, né? Sim, você falou que precisa encaminhar um e-mail, enfim, você colocou seu WhatsApp, mas eu gostando do seu trabalho, como que é? Você vai analisar a minha grafia, a gente vai ter uma continuação. E, por último, também dizer para você que toda a minha letra é maiúscula. Não tem problema. Só escrevo com letra maiúscula, então você já começa a entender eu. Não tem problema. Mas eu quero entender como você... Todo mundo acha que o fato de escrever com letra de forma, isso aí é uma grande vantagem, porque a gente não vai conseguir analisar, tal. Isso aí é balela, tá? Eu tenho diferentes formas de escrever. Não tem porque todas elas vão falar a mesma coisa.
Porque você pode mudar, por exemplo, Desculpa, acabou chegando um WhatsApp aqui. Você pode mudar a forma da sua letra, mas você não consegue mudar, por exemplo, a pressão que você exerce no papel. Isso é só sua característica. A forma como a Dani pressiona a caneta no papel, a forma como você pressiona a caneta, a forma como eu pressiono, é diferente. Tá? Isso vai me falar muita coisa. Aliás, a pressão ela é muito importante na hora de analisar uma escrita. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, como que funciona? Eu bato um papo com a pessoa, eu preciso saber qual que é a situação atual, né? Se você vier falar comigo, eu vou precisar saber o que está acontecendo com o Mark, se ele tem alguma queixa. E aí, sim, num segundo momento, a gente parte para a análise grafológica. Aí eu vou ver todas as características que estão impactando diretamente no seu desempenho, né? Tanto pessoal quanto profissional. Eu sempre falo que o pessoal e o profissional acaba sendo uma coisa só, né? Porque nós somos únicos. A gente não, se acontece uma coisa muito séria na nossa vida, a gente não consegue desvincular o que aconteceu e o impacto emocional que isso gerou para a gente exercer a nossa função profissional. A gente vai acabar levando isso, ou alguma carga disso vai junto com a gente para o trabalho. Então, não adianta. Pessoal e profissional andam juntos. Se a gente cuida do pessoal, a gente está cuidando do profissional. E aí, sim, a gente vai ter um melhor desempenho, tá? Então, essa análise é feita. Eu monto um laudo, um perfil, na verdade. Eu não falo laudo, eu falo perfil. E aí a gente vai partir para a conversa. Aí eu tenho um direcionamento que eu faço, e eu sou psicóloga também. Tem casos em que as pessoas, elas preferem seguir com uma psicoterapia, tem casos que não. Ai, Juliana, olha, eu gostaria de mais 1 ou 2 sessões, ou 3 sessões, ou quantas sessões a pessoa sentir necessidade, mas que não chegue a um processo terapêutico, tá? Na verdade, assim, nessas sessões de acompanhamento, lógico que não vai ter como eu vou usar todos os meus conhecimentos também de psicologia, mas é a pessoa que vai ditar para mim, Juliana, eu quero continuar, não, para mim está o suficiente, vamos parar por aqui. Mas é basicamente assim o meu trabalho. Quero falar com você. Estou à disposição. Vamos lá, Lê. Só aproveitando, Ju, depois, eu sei que você colocou no slide, eu não consegui printar ali, depois você conseguir, marca ali os seus dados, para colocar no chat aí para quem quiser bater um papo contigo aí, tá? O e-mail, o telefone e tal, tá bom? Tá. Ale, vamos lá? Eu. Ju, o WhatsApp que estava chegando aí era o meu, tá? Só para você saber que eu já tô me antecipando aqui. Na verdade, assim, as minhas perguntas eram muito as do Mark, né? Porque eu acho que, cara, muito legal, eu também nunca tinha ouvido falar, e acho que realmente a escrita, ela denota a sua essência, né? Porque, assim, não importa como você escreva, não importa se você está... Às vezes, eu que trabalhei muitos anos com recrutamento e seleção e testes e tudo, as pessoas tentam burlar, né, a percepção do outro sobre a escrita, né, e não existe isso. Acho que a sua escrita é como se fosse a sua digital, né, não importa, você, né, quando você escreve aí uma redação, em um momento ou outro você vai mostrar quem realmente você é, e é muito legal essa outra visão, porque acho que hoje no mundo as pessoas estão buscando um autoconhecimento, tem um monte de ferramenta que busca o autoconhecimento, e a sua ferramenta é muito colaborativa, né, para as pessoas se entenderem, para as pessoas se enxergarem, porque eu acho que é um processo de evolução, né, natural.
Então, queria deixar aqui meus parabéns para você e já te mandei meu WhatsApp aí para a gente falar na sequência, enfim, nos próximos dias, tá bom? Muito obrigada. Legal, obrigada, Ale. Foi legal você ter falado esse negócio da impressão digital, porque o meu professor de grafologia, ele ex-coronel do Exército. Ele começou a estudar grafologia no Exército. E aí, então, todos os caras acima, né, dele, ele não era coronel ainda, e eles vinham perguntar para ele, né, e aqui, como é que eu faço? Como que eu garanto que a minha assinatura não vá ser falsificada? Ele falou, olha, a única forma de você garantir que a sua assinatura não vá ser falsificada é colocando uma impressão digital. Porque quando você escreve, você está colocando a sua impressão digital também. A pessoa vai tentar copiar, mas não vai sair a impressão digital. É por isso que a gente pega a falsificação em assinatura, né? A gente pega principalmente pela pressão. A pressão é muito diferente. Então, foi bem bacana a sua colocação da impressão digital. É isso mesmo. A escrita é a nossa impressão digital. E quanto que a gente fica se debatendo para a gente ter um direcionamento, e muitas vezes a gente até não entra em contato com as coisas que a gente tem. Vamos colocar os nossos pontos de melhoria, porque a gente é um ser que não gosta de trabalho. Não é o trabalho de levantar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro, não é isso. Mas trabalho é tudo aquilo que você vai fazer. Respirar é trabalho, comer é trabalho, ser feliz é trabalho, trabalhar é trabalho, arrumar casa é trabalho, arrumar cama é trabalho, tudo é trabalho. Então, quando as coisas entram na nossa rotina, elas viram um hábito. E para a gente modificar esse hábito, dá muito trabalho. Principalmente os hábitos comportamentais, sentimentais, que esses sim são grandes desafios para todos nós. Então, a gente se debate mesmo. A gente procura, é como se a gente buscasse uma solução para as coisas e a gente não encontrasse, mas também porque a gente não quer trabalho. E eu não estou falando isso porque as pessoas que não querem trabalho, ou seja, todos nós somos preguiçosos, não é isso. É porque é sofrimento, toda mudança gera sofrimento. A mudança... Ju, eu vi uma coisa, compartilhando com você aí, eu vi também está a parte da palavra nossa, principalmente do nosso latim, né? O trabalho, na física, tudo que se aplica à força tem um nome chamado trabalho. Tudo que se aplica à força, na física, é considerado um trabalho. Então, assim, putz, tudo que você vai colocar força é trabalho. Então, tudo que o nosso corpo meio tenta economizar, a gente tentar ter resultado com menos força. A gente entra num conflito meio maluco, né? No inglês, a palavra não tem essa conotação, tem umas pegadas assim, né? Mas que bom, show de bola. Deixa eu só aproveitar, Ju, como a gente tem aí 5 minutinhos, Herenaldo e a Flavinha levantaram a mão, temos 5 minutinhos para a gente, no bom sentido, abusar da Ju, tá bom? Façam as perguntas aí ou colocações para ela. Temos aí 5 minutinhos, tá bom? Vamos lá, Herenaldo. Bom dia. Ao contrário dos dois colegas anteriores, eu já tinha ouvido, né, e conhecia... Por exemplo, se o livro da grafologia tem 500 páginas, eu conhecia a primeira. Então, e sempre foi uma curiosidade, né, essa questão, e eu, normalmente, quando vou contratar pessoas, eu peço uma redação para eles, minimamente, no que eu conheço, mas mínimo meio da grafologia, eu tenho alguma percepção sobre quem eu estou contratando. Então, acho que eu vou me aprofundar nisso. Mas, assim, eu estou passando por alguns processos de autoconhecimento tão pesados no momento que eu vou deixar a grafologia para o segundo semestre, tá? Agora não vai dar, não. Sabe que a grafologia, para contratação de pessoal, ela é
extremamente assertiva, né? Porque de mostrar temperamento, caráter, essas coisas, ela vai te falar tendência a roubo, tendência a agressividade física, tendência a mentira. Então, assim, você elimina a contratação que pode vir a te dar problema e é extremamente assertivo. É uma ferramenta muito boa para contratação. Aliás, para tudo. Auxilia demais, né, a tomar decisão pela contratação. Você pode ter uma pessoa que conversa bem, fala bem, se expressa bem, tem conhecimento gigantesco, na hora que você vai ler, vai olhar a letra dele, dá um sentimentozinho para então, né? Mas, enfim, preciso ler mais umas 15 páginas para melhorar meu entendimento aí do livro de 500 páginas. Olha, eu diria que as 15 páginas eu acho que não vão ser suficientes, porque eu já li, acho que uns 30 livros de grafologia e para mim ainda não é suficiente. Mas você é profissional da área, pelo amor de Deus. Mas é muito mais. Mas acho que usar a grafologia no processo de recrutamento ou apoio na liderança, nós aqui empreendedores, assim, pelo que a Ju está contando, é excelente, tá? Acho que é muito legal até bater um papo com a Ju sobre isso e acredito que ela consegue ajudar a gente nesse cenário aí como especialista, né? Temos aí 2 minutinhos para a gente tentar cravar os horários. Tem a Flavinha e o Rafael, tá bom? Valeu, Renaldo. Olha, eu lembro de ter visto, o primeiro contato foi no ginásio, mas o professor deu alguma orientação e a turma só saía atrás de saber como que era a bolinha do G, se era grande ou se era pequena na época, porque tinha uma conotação aí de não lembro, mas eu acredito que era sobre sexualidade, não tenho certeza. Mas, não lembro de nada, faz 200 anos que eu estudei, mas isso eu lembro, né? Então, para a gente ver como que é importante. E esses tempos atrás tinha perdido, esses tempos atrás eu entrei em contato com um conhecido, um amigo de um conhecido, e retomei a importância, a beleza do trabalho de vocês, né? Questão de analisar a assinatura, devolver a dignidade de testamento que não está correto, assinatura que não é da pessoa. Então, assim, obrigado por compartilhar, de trazer à tona serviços tão bonitos que no nosso dia a dia às vezes fica perdido. Obrigada, Ju. Obrigada, Flavinha. Show de bola. Vamos lá. Rafael, e aí a gente faz o encerramento da nossa reunião. Vamos lá, Rafa. Juliana, queria mais parabenizar e dizer que realmente a grafologia é uma forma de comunicação visual também, que é justamente a minha área de impressão como gráfica, publicitariamente falando, né? Eu tenho muito cliente que quer se expressar nessa forma e acaba pecando. E foi extremamente importante, porque realmente admito que é um assunto que particularmente não estudamos tanto, mas fiquei muito contente e já vislumbrei grandes possibilidades de oferecer algo a mais para esse grande número de clientes que eu tenho, focado no seu trabalho aí, que é a grafologia. Então, parabéns, foi muito importante absorver esse conhecimento, como mencionaram, que aprender é extremamente bom, e às vezes acaba num mundo tão digital, tão tecnológico, a gente acaba esquecendo pontos que são extremamente importantes. Temos em questão, até não sei se tem algum médico aqui, mas eu vejo muito que na classe médica a grafologia às vezes incompreensível, né? Mas parabéns, fico muito contente e com certeza faremos bons negócios. Obrigada, Rafael. Muito bom. Valeu, Rafa, pela participação aí, pelo comentário. Pessoal, Ju, já estou mandando seu contato para o Mark, tá? Ele me pediu aqui, ele teve que sair. Passei o teu contato aí para o Mark. Então, pessoal, olha, obrigado demais. Hoje foi uma reunião muito bacana, tivemos boas recomendações, tivemos negócio fechado, que é importante. Pudemos aprender hoje demais com a Ju. Quem quiser fazer um contato direto com a Ju, não sei se você colocou aí, Ju, coloca até para a gente poder salvar. Eu já coloquei já no chat. Ótimo. Então, pessoal, salvem o chat, tá bom? Aqui tem os dados de todos os membros e convidados. É importante que a gente, a partir de hoje, faça o network. Quero agradecer demais. Quem não sabe, está com dúvida como salvar o chat, você tem lá, abre o chat aqui do Zoom, tem uns 3 pontinhos do lado da carinha feliz ali, e tem a primeira opção, é o Save Chat. Salva e vai salvar num arquivo texto na sua máquina, no seu computador, e aí, tranquilo, que depois você tem acesso a todo mundo.
no celular também acho que dá para fazer, viu, Rafa? Você deve estar no celular aí, né? Mas é possível fazer também, tá bom? Os convidados, muito obrigado pela presença de vocês. É importante aí, depois a gente vai entrar em contato com vocês, pegar a percepção de vocês quando são as reuniões, que é importante ter esse feedback de vocês. Depois a gente, durante a semana, vai se falar. Membros, obrigado. Alalaô, alalaô, alalaô. Aproveitem com moderação, tá bom, pessoal? Grande semana para